A poesia para mim, é uma forma, um motivo meu, né? Assim, ela é uma forma de lidar com a realidade. A realidade é isso aí que a gente vê, né? Assim, é precária, confusa ou maravilhosa até. Mas o fato é que a gente não consegue se ver muito, se haver muito dentro dela, né? A gente tem dificuldade. Assim, eu acho que não só a poesia, mas a literatura é uma tentativa de dar conta, né? E a poesia especificamente, eu acho que eu não gosto desse negócio de fazer essa hierarquização, não sei o quê, mas digamos que ela tem uma forma mais direta, talvez, uma experiência mais até mais crua em alguns casos desse contato com da gente. Claro que você poderia fazer uma abordagem, você pode fazer uma abordagem científica, matemática, mística. Acho que a poesia é uma dessas abordagens e talvez ela se aproxime do místico mesmo, pelo menos do meu ponto de vista, porque eu acho que a importância dela é essa. A gente precisa, como seres pensantes, né, criaturas culturais, a gente precisa lidar com a realidade e tentar entender, apreender. E a poesia talvez seja a forma mais direta de tentar lidar com isso. É claro que as pessoas hoje, é muito comum hoje você ver pessoas dizem assim, eu não gosto de poesia. A poesia deixou de ser. Eu li em algum lugar que na China antiga, poesia era inclusive tema, item de concursos públicos, né? As pessoas faziam, tinham que saber poesia para ingressar no serviço público. Hoje em dia não é mais assim, ao contrário, né? Enfim, as pessoas, em geral, têm uma certa. Muita gente tem uma certa dificuldade e tal, acham que poesia é aquela coisa embolorada e tal, mas eu acho que o que ela preserva e que ela continua sendo uma forma de apreensão mesmo, de leitura. Pelo menos é o que eu sinto. Eu deixo de escrever, fico um tempo sem escrever, mas assim, eu sinto necessidade de lidar com ela. E eu acho que, na verdade, todo mundo, no final das contas, talvez tenha essa necessidade e não se dê conta. Né? Assim, as pessoas estão apartadas disso, mas não significa que isso não exista mais. Eu acho que as pessoas. É uma dimensão da realidade que as pessoas talvez estejam negligenciando. Minha poesia ela começa na adolescência como uma atividade, digamos assim. Eu gostava de Drummond, gostava de Fernando Pessoa gostava de ler, um menino que gostava de ler e tal. E, e comecei a escrever poesia quase que como uma coisa que assim, não havia uma intenção deliberada de escrever e tal. Eu simplesmente comecei a fazer e tal. Depois daquela aconteceu aquela coisa clichê quase, né? Assim, eu cheguei nos 21 anos, cheguei à conclusão de que não era bem aquilo, que eu não era poeta porra nenhuma e tal, e queimei tudo e tentei esquecer. Mas outro clichê, o fato é que eu fiquei uns anos sem escrever, mas ela voltou. Assim, e aí eu me pegava aqui e ali, quando eu distraía, eu escrevia alguma coisa e tal. E aí, nessa volta, era uma coisa engraçada, que era uma coisa muito. Houve um período que tinha uma coisa meio panfletária, que isso já, digamos assim, já adulto, jovem adulto, né? 28 anos, que foi quando eu voltei a escrever. Mas continuei naquela linha de tipo assim, não, e tal, deixando meio de lado e tal. Foi aí que eu por volta aí dos 30 e poucos, que sou já um novo poeta meio velho, né?
assim, por volta de 38, 39 anos, apareceu de novo essa coisa por conta de uma contingência, das novas tecnologias, né? Assim, surgiu o negócio dos blogs, e um amigo meu fez um blog em que ele fazia crônicas, textos mais de prosa e mais jornalísticos, e eu, pô, vou fazer um blog também, só que eu não vou fazer do mesmo tipo e tal, o que eu vou fazer? A poesia. E aí foi interessante porque foi ao decidir fazer um blog de poesia que essa coisa do compromisso, eu vou publicar então os poemas que eu guardo e tal. Naquela época meu filho hoje está com 17, ele tinha 8, 9 anos, né? E foi uma coisa que eu pensei também, eu falei assim, olha, eu escrevo esses negócios, fica aí, não sei o quê, de repente, pelo menos meu filho vai saber que eu escrevo poesia. Assim, não vai ser essa coisa, por que também essa clandestinidade, né? E aí, quando eu estabeleci esse compromisso de escrever, meio que é como se o blog e a exposição tivesse produzido um outro efeito também, talvez as outras leituras que a essa altura já tinha feito, não sei o quê, que aí foi aí que a forma atual, né, se processou meio que assim cozinhada pelo compromisso de publicar, né? E assim, então, digamos que assim, embora eu tenha começado a escrever na adolescência, o meu, sei lá, se eu puder definir, eu poético, minha persona poética meio que nasceu 10 anos atrás, menos de 10 anos atrás, né? Eu conheci Maria Sampaio, que foi uma pessoa importante desse ponto de vista, que ela foi convidada por Cláudio Portugal para lançar o livro dela, ela já era publicada por Editora Nacional, foi convidada para publicar o livro dela pela P55, pelas Cartas Baianas. E aí ela perguntou a Cláudio se ela podia indicar um outro autor, que ele sempre lançava livros pares, né, com 2 escritores. E aí ele disse que tudo bem e ela me indicou. E foi aí que, assim, 2 anos depois dessa decisão meio de, não, eu vou publicar, eu lancei o primeiro livro, né? Enfim. Você só se sente poeta quando está escrevendo. Então, quando você não está produzindo, eu pelo menos quando não estou produzindo, eu fico em crise, acho que não vou escrever mais, o que secou, o que já foi, não sei o quê. E aí, assim, às vezes eu passo períodos relativamente longos sem escrever. Tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu sento, eu falo assim, se eu resolver escrever um livro, eu sento e saio escrevendo, vou escrevendo, não sei o que. Eu não consigo fazer isso, tem que emergir. Então, eu não sei por isso, porque de repente pode mesmo acontecer de amanhã eu não escrever mais, entendeu? Assim como houve esse boom, esse Big Bang, assim, que de repente eu comecei a escrever para o blog, e aí produzi um monte de coisa, que deu um livro, depois veio o Facebook, não sei o que, veio outro livro e tal. Agora estou um outro aí num processo no Prelo. Para mim, que não tinha essa pretensão, tá bom o ritmo, né? Tipo assim, digamos assim, de 4 em 4 anos lançar um livro não tá tão espaçado assim e tal. Então tem um outro aí esperando pela editora e tal. O fato é que às vezes acontece mesmo. E outro dia, por exemplo, eu fiz um poema, publiquei no Facebook, eu faço publico no Facebook, né? E aí tinha uma pessoa, entrou e comentou assim, foi um poema assim, que tinha eu passei de fato uma fase, meu pai morreu faz 2 anos, né? E eu passei uma fase um pouco impactado por isso, né? E tal, fiquei sobre esse impacto. Mas esse poema, ele não tinha uma coisa, a meu ver, ele era suficientemente apartado dessa coisa do sentimento e tal. Mas aí a pessoa comentou assim, poxa, que coisa sombria. E eu tomei um susto, porque eu não achava que era sombrio. Mas depois eu acabei achando que é do jogo, né? Assim, porque na prática, quanto mais multiplicidade de interpretações, melhor. Da mesma forma que outro dia, um outro poema,
e alguém falou assim, ah, que legal essa coisa porque tinha uma pegada mais social, mas era um social, porque eu não costumo fazer poemas de teor social, né, assim, mas assim, tinha ali ao longo era um poema longo, e ali tinha algumas questões que tocavam na questão da pobreza, da nossa realidade social e tal. E aí quando a pessoa comentou assim, e achou, inclusive elogiosamente, né? Ó, um poema social, então que eu falei, poxa, mas eu não tinha pensado nisso, né? Eu tinha pensado num painel mais múltiplo assim, em que o social fosse parte desse negócio. Mas, inclusive, eu acho, pelo contrário, o poema até um pouco mais para o metafísico, digamos assim, do que para o social. E aí eu falei assim, poxa, eu pensei assim, que interessante assim que tenha tocado na pessoa dessa forma, mas isso pode acontecer de fato, né? Tem minha mãe também, né? Quando eu lancei o primeiro livro, que aí eu mandei o livro para ela, e aí ela depois, um tempo depois, eu perguntei, e aí, gostou do livro? Ela falou, ah, gostei, mas não entendi nada. Eu acho que a única coisa que não é válida é poesia ruim, né? Mas, aliás, mesmo a poesia ruim é válida. Então, assim, porque ruim você julga ruim, mas, enfim, na prática ela vale pela expressão também, né? Então, me corrigindo, acho que qualquer coisa. As pessoas falam, ah, panfletário, mas o panfletário entraria nessa linha do que talvez. Mas assim, o que é panfletário? A mistura de arte com política e tudo, não, ela é suficientemente difusa para ser complicado você determinar onde é que uma coisa é uma expressão poética legítima ou válida e algo que fica muito fechado no panfleto mesmo, né? Então, acho que qualquer coisa vale. E aí, claro, depois você como leitor, com o seu próprio gosto, ou o crítico, que é um leitor qualificado, vão fazer suas próprias peneiras e antologias pessoais ou cânones mesmo e tal. E o que vai ficar, o que não vai ficar, enfim. Eu vivo esse dilema sempre. Assim, porque na prática eu me sinto bem, de fato, quando eu estou escrevendo, não para conquistar o mundo, não sei se a expressão é essa, mas assim, estou escrevendo olhando para o mundo. Assim, é a minha expressão e não é que assim o mundo que se acomode ou que se adeque a ela, mas de qualquer forma é o meu diálogo com o mundo, né, e tal. Quando eu fico pensando em outros poetas, eu geralmente travo, porque, enfim, travo mesmo, assim, porque existem, para começo de conversa, existem muitas vertentes. Hoje em dia, você inclusive, eu acho que se tem uma característica da poesia contemporânea, da arte contemporânea, da literatura contemporânea, é que ela não tem uma tendência clara, né? Então, se você for, como naquela historinha do menino, do velho e do burro, se você for pensar numa determinada vertente, você vai necessariamente deixar de agradar a outra. E por aí vai. Então, na prática, é melhor mesmo você se preocupar com o que você tem mesmo, o seu próprio compromisso. Não que você vá para a Torre de Marfim, mas o seu próprio compromisso, do que ficar preocupado com os poetas. Não que os poetas não sejam importantes, claro, e são os leitores mais privilegiados, né? Assim, digamos assim, um aplauso ou a aprovação de um outro poeta, evidentemente me deixa feliz. Mas é diferente, né? Uma coisa é você dizer assim, poxa, eu fiz e a galera gostou.
Outra coisa, porra, eu vou fazer aqui para que a galera goste. Aí eu travo. Entendeu? A rigor dá para passar a vida sem escrever, mas a minha experiência, pelo menos, parece deixar claro para mim que, e como eu disse lá atrás, eu estou sempre às voltas com essa questão, que é melhor escrevendo. Então, na prática, é quase como se fosse de fato assim. É um clichê, parece aquele negócio de Hilke, de se você precisa, você escreva e tal, mas na prática, para mim, é quase como se fosse assim: eu já passei muito tempo sem escrever e tal, mas escrevendo, ainda que, olha, sei lá, eu lancei 2 livros, tenho um livro esperando lançar, vai que não sai, vai que eu nunca mais lance livro nenhum, fique nesses 2. Para mim, escrever é mais importante do que essa própria questão de carreira, de uma suposta carreira literária e tal. Para mim é algo que me faz dialogar com a vida, é o que eu tinha dito no começo. Então, assim, eu vou continuar escrevendo. Posso parar, mas assim, se eu parar, certamente vou estar vivendo, como diz o pessoal do telemarketing, de uma forma menos interessante para mim do que se eu continuar escrevendo, ainda que isso possa até não ter a ver com carreira literária, com prolongamento de livros, etc. Mas, objetivamente, é vital. Para mim é. O Espiritismo segundo Google Street View. Pensei que pudesse reencontrar Pedro no Google Street View, se ele tivesse chegado à varanda naquele dia em que o carro passou, fotografando tudo a esmo nas ruas de Brumado. Foi o que aconteceu com Rubem, que também morreu, e no entanto, sem ter a mínima ideia, sentado na varanda de casa em Iaçu, sabe-se lá quando isso aconteceu, pimba, caiu na teia do panótico, e lá está ele, como disse Marcos, olhando o movimento como sempre, redivivo a olhar o movimento como sempre. Gelei na hora em que o giro do mouse me colocaria frente a frente com Pedro de novo como tinha sido tantas vezes, os cotovelos na mureta, a me inquirir qualquer coisa, a mim que chegava, que sempre chegava, filho que era. Mas não, Pedro não foi à varanda naquele exato momento. A casa está lá, no Google Street View, e a porta, inclusive, está aberta, mas é um dia de sol forte como sempre, e a luz intensa faz sombra dentro da casa. Então não se sabe o que estará fazendo Pedro, como sempre, em algum lugar de dentro da casa, como sempre. É isso. Drummond, Pessoa, Nabokov, Whitman, Borges, Cortázar e um autor assim, mais caro da adolescência que foi Hermann Hesse. Né? Se eu perguntar se você não gosta do livro, você não vai dizer. Você não gosta da obra. Prefiro não. Todo mundo. Tô doido pra chegar ao meio. Como diria Bartleby, o escrivão, né? Já leu? Claro. Prefiro não. Prefiro não.